Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o Datalogger de temperatura e umidade da Instruterm modelo HT900. Ele vem nessa caixinha, ele acompanha a bateria. Ele vem com espuminha e aqui é o Datalogger. Então ele tem o botão de play, de pause. Tem os LEDs de indicação aqui de OK e alarme. Ele tem aqui uma alcinha para você conseguir prender ele onde você for deixar ele medindo, né? Lembrando que ele é um Datalogger, então ele fica durante muito tempo medindo a temperatura. Aqui ele tem uma película de proteção, então você pode retirar aqui, por isso que ele está apresentando esses negócios. Vamos ver aqui. Você pode retirar aqui a película de proteção. Okay. Aqui tem a tampinha do USB, tá? E aqui atrás é o compartimento de bateria. Então vou colocar a bateria. Vou abrir ele aqui. A bateria, o único cuidado é colocar, tem uma alcinha aqui, então você põe primeiro na alcinha e depois aperta. Fechou. Para ligar ele você aperta o play. Então aqui ele já está mostrando a temperatura, correto? Essa daqui é a temperatura real. Então nesse momento aqui no ambiente está 26.8, ele está estabilizando. Aqui em cima ele apresenta o nível de bateria. Se você for pressionando o play, ele vai trocando as telas. Então ó, apertei, ele mudou aqui embaixo para umidade relativa, né? Esse RH é a umidade relativa do ar, em porcentagem. Então o ambiente aqui está com... Ele voltou para a temperatura, ele vai voltando. Então ele mostrou aqui a umidade, você pressiona de novo, ele vai mostrar quantos de logs ele já guardou. Então no momento está 0. Aqui são as marcações, você consegue colocar até 6 marcações, depois a gente vai entender melhor o que são essas marcações. Aqui é o alarme superior de temperatura, então está para 8 graus. O alarme inferior de temperatura está para 2 graus. O alarme superior para a umidade relativa do ar está para 80%. E o alarme inferior, setinha para baixo, inferior para a umidade está em 40%. Esses valores todos você consegue alterar, depois eu vou demonstrar como. Tudo via software. Quando você para de mexer, ele volta sozinho para a umidade, para a temperatura real. Tá? Então, basta apertando aqui, ele vai mudando. Então, esses alarmes, eles estão aqui programados, ó. Então, alarme de temperatura, vamos voltar aqui. É o limite superior e inferior. Então, o limite superior de temperatura está 8 graus, setinha para cima. Setinha para baixo é limite inferior, está 2 graus. Limite superior de umidade está 80%. E limite inferior, setinha para baixo, está 40%. Então, quando você vai fazer a medição dele, para ele guardar os dados, por exemplo, vou transportar alimentos em um caminhão frigorífico e a temperatura não pode ultrapassar um valor X e não para cima e um valor Y para baixo. Esses valores você coloca via software no aparelho e depois que você descarregar no computador, você consegue verificar se durante o trajeto dessa mercadoria essas temperaturas não foram ultrapassadas, tanto a temperatura quanto a umidade. E ele tem um LEDzinho aqui, caso durante a medição ultrapasse um desses valores, ele pisca o alarme aqui, tá? Então agora eu vou iniciar uma medição para ele. Então eu vou dar para iniciar a medição, você pressiona o play e segura. Então nesse momento ele apresenta o wait aqui. E após a contagem do tempo programado nele para ele iniciar o Datalogger, ele vai mudar para um sinalzinho de play aqui, igual desse botão aqui em cima, tá? Então agora eu vou colocar o equipamento no refrigerador para deixar um período, para ele armazenar os dados, e depois eu volto para demonstrar o software e verificar como que ele gera os relatórios, o que dá para brincar no software com as informações que ele fornece. Então, pessoal, agora nós vamos verificar a parte do software, tá? Então, o software é gratuito, você consegue baixar no site da Instruterm. Você baixa ele lá, ele vai baixar uma pastinha, faz o download
e executa o arquivo, ele vai gerar esse atalho aqui, tá? E como é que funciona? O equipamento, eu vou conectar ele no USB agora. Tá? Então você conecta ele no USB, o seu computador vai identificar já aqui automaticamente como um pendrive. E dentro já vai ter o arquivo, tá? Ele já gera o arquivo em PDF, em CSV também, que você pode abrir no Excel, tá? Mas ele gera automaticamente, sozinho, já um relatório, tá certo? Basta você abrir o relatório, já vai ter todas as informações. Então aqui estão todas as informações da medição que eu fiz no freezer lá, tá? Então ele te mostra o gráfico aqui ele te dá algumas informações, tá ok? Que nós vamos ver depois no software, que é mais fácil. Mas ele já te gera automaticamente o relatório, você não precisa fazer nada. Só de conectar como um pendrive, você conecta dentro do pendrive, já vai ter o arquivo da medição que você fez, tá ok? E aqui tem as informações da gravação, as informações do equipamento, tá? Aqui os marcos lá que eu comentei com vocês, quando você pressiona o botão lá no marco, você consegue fazer 6 marcos. Então, sei lá, por exemplo, tem uma viagem com o caminhão frigorífico e ele vai parar em 2, 3 lugares. E aí, nesses 6 lugares, eu quero fazer um marco para saber o momento que parou, a hora que abriu o caminhão. Por exemplo, eu vou fazer 3, vou descarregar meu material em 3 lugares diferentes. Então eu peço para o operador fazer um marco nesses 3 lugares para eu saber as horas que foram. Eu vou abrir o caminhão, a temperatura vai variar, esse tipo de coisa, tá? Então aqui eu fiz 3 marcos para teste. E aí no marco ele te dá a hora, a data, a hora e como que estava a temperatura e a umidade, tá vendo? Então eu fiz os 3. Você pode fazer até 6 marcos por gravação, tá? Aqui ele te dá um resumo dos alarmes, dos delays e tal. Depois a gente vai ver melhor, tá? E aqui o gráfico de como se comportou, tá? Então aqui o gráfico azul é o da umidade, tá vendo? Aqui tem a legenda. O azul é como se comportou a umidade. Como se comportou a temperatura. Então vocês lembram que eu coloquei no freezer, ó, a temperatura caiu drasticamente. Ela ficou no freezer, então provavelmente em algum momento o freezer foi aberto e aí ela subiu um pouquinho, mas ela ficou variando dentro dos limites que eu coloquei, ó, tá vendo? Aqui são os limites de temperatura em preto. E aqui são os limites de umidade em azul. Então, ó, você pode ver que ela, dentro do freezer, ela ficou variando dentro dos limites que eu coloquei, que seria 0 graus a menos 20. E aí depois eu tirei do freezer e deixei fora do freezer. Olha como a temperatura subiu drasticamente. E aí sim, ultrapassou um dos limites. Então o alarme, provavelmente aqui tem o alarme dessa temperatura que foi ultrapassada. E aí ela ficou ali na casa dos 23 graus... até eu pausar, até eu finalizar, na verdade, a medição, tá vendo? Então você consegue acompanhar bonitinho. E aqui estão os marcos que eu falei, ó. 1, 2, 3 marcos. Então, por exemplo, o caminhão parou em 3 lugares diferentes. E aí eu consigo ver como que estava a temperatura, a umidade nos 3 marcos, né? Quais foram as horas que ocorreram os marcos, as paradas e tal. E aqui embaixo ele me dá uma tabela com todas as medições que o equipamento fez, ó. Aqui o equipamento ele estava programado, por isso que deu bastante medição, ó. Ele estava programado para fazer o log de 1 em 1 segundo. Isso nós vamos ver lá no software, ele é programável também. Então você pode ver aqui que ele fez, ó, com 24, de 10 em 10 segundos, na verdade, desculpa, de 10 em 10, ó, 25, 35, 45, 55, ou seja, a cada 10 segundos ele pegava a informação e guardava na memória. Cada 10 segundos ele pegava a informação e guardava na memória. Por isso que deu muita informação, tá vendo? Mas esse tempo é configurável. Nós vamos ver no software lá. Mas o interessante desse equipamento é a facilidade de trabalhar com ele. Você vê, ó. Eu só conectei ele no computador e ele já me deu o relatório, tá? Mas vamos ver agora a parte do software. Então vou fechar aqui e vou abrir o software. Com ele conectado no computador, eu abro o software. Autorizo aqui. Ele pergunta se eu quero atualizar, não vou atualizar. Ó, ele já identificou o equipamento, já está processando. E aqui ele já me dá um resumo, certo? Então ele me dá um resumo aqui no momento que eu comecei a medição, tá vendo? Então first point, comecei às 11h24 e o momento que eu parei às 18h49, tá? Quantos dados ele guardou, né?
e quanto tempo que foi a viagem, tá vendo? Então deu 7 horas de gravação. Lembrando que eu deixei um período dentro do freezer, depois tirei e deixei um período fora para a gente justamente ver essa variação, né? Aqui ele me mostra o máximo que chegou a temperatura e a umidade e o mínimo que chegou a temperatura e a umidade durante a gravação, a média, né? Aqui ele dá pra gente o MKT e aqui nós temos também o Start Delay, o Log Interval, que nem eu falei, ó, Log Interval está em 10 segundos, ou seja, a cada 10 segundos ele guarda na memória. O Start Delay é aquele tempo que quando eu dei o play no equipamento, lembra que ficou o wait escrito? Quanto tempo vai ficar aquele wait para iniciar a medição. Então aqui está configurado para 1 minuto. Mas eu posso configurar aquele exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. Por exemplo, o caminhão vai sair daqui meia hora. Não faz sentido eu ficar guardando a informação de temperatura durante esse período, porque, por exemplo, o aparelho está na minha mão, vai até eu levar o caminhão, coisa do tipo, né? Então eu venho e posso dar o início aqui, por exemplo, no escritório, e ponho lá 30 minutos para começar a medir, que é o tempo de eu ir até o caminhão e pôr no caminhão e o tempo do caminhão sair, tá? Então esse Start Delay é quanto tempo eu quero que o equipamento aguarde para depois começar a guardar as informações. Aqui é o intervalo, né? Aqui é algo interessante que também você pode configurar. Aqui está o Start Mode, ou seja, está para começar a gravar os dados pelo próprio botão do aparelho. E o Stop Mode é para parar a medição, também pelo botão do aparelho. Lembra, o aparelho tem o botãozinho de play e o botãozinho de stop. Só que eu posso desabilitar isso, tá? Então, por exemplo, eu não quero que o operador lá, o pessoal que mexe, que trabalha no caminhão lá, consiga parar, por exemplo, a medição, porque vai que o curioso vai lá, pressiona o botão stop e eu acabo perdendo toda a medição, né? Então eu não quero que isso aconteça. Eu posso vir aqui e desabilitar. Não é aqui, eu vou mostrar onde é que é, mas eu posso desabilitar. Ele está configurado para poder parar pelo botão. Mas eu posso falar, não quero que pare pelo botão. Então mesmo que a pessoa lá no caminhão pressione o botão stop, não vai parar a medição. E a mesma coisa para o start. Eu posso simplesmente vir aqui na configuração, depois nós vamos ver, e definir a data e a hora que eu quero que ele comece. Ele vai começar sozinho e depois ele não vai conseguir parar pelo botão, ele vai parar na hora que eu conseguir conectar aquilo no computador ou parar ele, entendeu? Tá? Então isso daqui é um resumo, tá? da medição, ok? Eu posso vir aqui é o device, eu posso vir aqui no report. Então aqui no report eu consigo ver, lembra lá o gráfico que nós vimos já direto no relatório? Eu consigo ver, só que eu consigo dar uma trabalhada nele aqui. Então verificar certinho cada ponto, ó, eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar a umidade estava com 58% nesse momento aqui, ó. No momento das 2 horas e 6 minutos, né, da tarde. Eu posso vir aqui, aqui estava 70%. Então é interessante trabalhar no gráfico aqui que eu consigo verificar. Mesma coisa para a temperatura. Então eu consigo analisar melhor, né, as informações. Lá no PDF é uma foto, né? Aqui eu consigo clicar e trabalhar. Eu consigo ver também aqui os limites, né? Tá vendo? O limite máximo está em 80% da umidade. O limite mínimo da umidade está em 40%. E assim sucessivamente. Eu consigo ver no modo tabela. Então aqui todos os dados. Lembra lá que ele guardou 2.671 dados. Como é que estava em modo tabela aqui, ó. Todas as horas e tal. E aqui também ele dá como se fosse um resumo, o mesmo resumo do início lá, tá? Pra gente verificar. Agora os parâmetros, né? Então isso daqui é tudo com relação à medição que eu já fiz, tá? Mas vamos imaginar que eu peguei o equipamento novo e eu preciso programá-lo para começar a trabalhar. Então aqui é nesse parâmetro, certo? Então aqui são os parâmetros. Aqui eu tenho as informações do equipamento, tá? E aqui eu tenho as informações com relação à medição, o que ele vai gravar, né? E aqui algo relacionado aos alarmes. O que é aqui, ó? Aqui eu tenho o nome do equipamento, né? Aqui eu tenho que é o ID, na verdade, né? Aqui eu tenho o relógio e a data que está programado no equipamento. E o sistema. E aqui o sistema, no caso, é o meu computador. Então aqui já está certinho, porque antes de fazer a medição eu já tinha sincronizado. Mas quando você receber o equipamento novo,
basta conectar ele, fazer o mesmo procedimento. Basta conectar ele no computador, abrir aqui o software, você vai vir aqui e você vai só dar um salvar. Vou até clicar aqui. Tá vendo? Configuração salva com sucesso. E ele já vai sincronizar o relógio e a data. Então é só conectar, vir aqui nessa tela em parâmetro e dar um save. Ele já vai acertar aqui o relógio. Provavelmente quando você receber ele novo, vai estar diferente aqui, né? O device time vai estar com uma data e hora errada. Então você vem aqui, dá um save e ele já sincroniza, ok? Se a hora ficar errada, aí você pode vir aqui e acertar aqui, ó, certo? Então aqui tá certinho, mas por exemplo, pode acontecer ficou com 1 hora de diferença. Você vem aqui e tira 1 hora. Se ficou 1 hora para menos, você acerta aqui. Se ficou 1 hora para mais, você acerta aqui. Mas você pode acertar aqui nessa coluna, tá? Aqui você define se você quer que o aparelho vai mostrar em graus Celsius ou Fahrenheit, tá? Aqui é algo relacionado ao tempo de... Lembra que quando eu parava de apertar o botão, ele desligava o display? Então aqui eu defino, né? Aqui está como 1 minuto para parar o display. Sem pressionar o botão, ele vai apagar o display para economizar a bateria depois de 1 minuto, mas eu posso vir aqui e alterar, tá ok? Ou eu posso vir aqui e clicar para ele sempre ficar ligado. Só que não é muito recomendado, porque senão você vai ter gasto de bateria, né? Então deixa sempre aqui no Close After e define 1 minuto. Pode deixar até o padrão, que eu acho que é o mais interessante. Aqui tem informações com relação à temperatura e umidade. Aqui normalmente vai ficar zerado. Mas, por exemplo, eu tenho equipamento e depois de 2 anos de uso, ele tá com, mandei ele no laboratório e ele está com um errinho de temperatura. Ou seja, quando ele está mostrando 22 graus, mas na verdade está 21, o correto seria ele mostrar. Então eu venho aqui e corrijo a informação da temperatura aqui. E aí ele vai começar a mostrar corretamente. E a mesma coisa para a umidade. Tá legal? Aqui nós temos a parte da gravação, certo? Então aquilo que eu conversei, ó, log interval e start delay. Ele está programado para armazenar a cada 10 segundos, tá ok? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 20 segundos, significa a cada 20 segundos ele vai pegar a informação de temperatura e umidade e vai guardar. Aquela tabelinha que nós vimos vai guardar os dados a cada 20 segundos. É o que eu posso definir em segundos, minutos e horas. Dependendo da viagem, aqui esse equipamento ele guarda bastante dados, né? Mas dependendo da viagem, se for uma viagem muito, muito longa, aí você deixa um pouquinho maior esse tempo aqui, né? Mas você vê, ele ficou, aqui no nosso caso, aqui, ele ficou 7 horas medindo de 10 em 10 segundos. E guardou aquelas informações que nós vimos, e ele tinha muito mais memória. Então aqui você vai depender da sua aplicação. Você vai ver de quanto em quanto tempo você quer guardar essa temperatura. E aí você define aqui. Então, lembrando, repetindo, aqui você vai definir de quanto em quanto tempo você quer que ele armazene a informação, tá ok? Quanto menor esse tempo, mais dados eu vou ter, mais completo vai ficar o relatório. Quanto maior, eu vou ter menos dados, tá ok? O Start Delay é aquilo que eu comentei também. Então, por exemplo, o caminhão vai sair daqui meia hora, então eu vou escolher aqui meia hora, escolher aqui 30 minutos e vou dar o Start no aparelho. Daqui 30 minutos, ele vai ficar escrito Wait durante 30 minutos lá no aparelho. Depois de 30 minutos, ele vai começar a medir. Vai mudar de Wait para aquele sinalzinho de Play e vai começar a medir. Tá legal? Vou deixar aqui 1 minuto. Aqui é aquilo que eu comentei para vocês, ó. Button Stop. Eu posso fazer com que ninguém consiga parar a medição apertando o botão de Stop do aparelho. Então eu posso vir aqui tirar o tiquezinho e isso vai fazer com que eu por exemplo, no escritório, só eu vou ser o responsável. Eu vou dar o play aqui e o caminhão vai fazer a viagem, vai voltar e eu não vou perder de jeito nenhum. Se algum curioso for lá e apertar o botão Stop, não vai parar a medição, tá? Aí também cada um tem que ver a aplicação. Se o aparelho fica num lugar que ninguém vai mexer e tal, você pode deixar o botão Stop habilitado para parar a medição. Se você acha que corre o risco de algum curioso ir lá e pressionar o botão, aí nesse caso eu sugiro que você desabilite o botão Stop, ok? Aqui você escolhe o formato, né, do tempo e da hora, né? Então se você quer
mês, dia e ano, ou dia, mês, vamos ver aqui, ó. Ou dia, mês, tem duas opções. Aqui o padrão é mês, dia e ano, né? Horas, minutos e segundos. Mas aqui no Brasil, normalmente a gente usa dias, mês e anos, né? Horas, meses. Então você pode até mudar aqui e escolher o padrão nosso aqui, tá? Aqui você pode escolher no gráfico lá, se você vai ter combinado, como nós vimos aqui, que mostrava os dois, que eu acho interessante, porque você consegue fazer um comparativo, né? Olha, a temperatura subiu bem na hora que a umidade caiu, alguma coisa assim, você consegue ver. Ou separar as curvas, e aí você vai ver as duas curvas separadas, né? E a mesma funcionalidade que você pode desabilitar o botão de stop, você pode desabilitar o botão de start. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas se eu desabilitar o botão de start, como é que eu vou ligar o aparelho, né? Então você define aqui o mês, o dia, o ano e a hora, o minuto, o segundo que você quer que ele comece a gravar, entendeu? Então existe essa possibilidade também. Por exemplo, eu sei que o caminhão vai sair amanhã às 7 horas da manhã. Então eu venho aqui, defino o dia, mês e ano e amanhã às 7 horas da manhã para ele iniciar a medição sozinha. Entendeu? Ninguém vai precisar. E aí eu venho aqui e desabilito aqui, por exemplo. Aí o equipamento vai iniciar a medição sozinha e lá no caminhão ninguém vai conseguir parar. Não corro o risco de perder as informações, ok? Então eu vou voltar aqui o botão, vou voltar para o padrão. E aqui o alarme. Então eu consigo definir o mínimo de temperatura e o máximo de temperatura. Lembra lá que no gráfico, no meu caso, estava 0 e menos 20, porque eu defini aqui, certo? E a umidade estava 40 e 80, também foi definido aqui, tá? O mínimo e o máximo. O que são isso aqui? Isso aqui é, por exemplo, eu tenho uma carga que não pode, por exemplo, eu quero definir o mínimo e o máximo dessas duas informações, temperatura e umidade, para depois no gráfico ficar mais, eu não precisar ficar procurando a informação, ficar mais claro para mim se um dos dois limites foram ultrapassados ou não, né? Que é aquilo que nós vimos aqui, ó. Então tá aqui os limites, eu consigo ver rapidamente, eu olho, ó, aqui ultrapassou, tá vendo? Aqui também a temperatura ultrapassou. Então fica bem claro, fica bem fácil de verificar as informações, tá ok? E é aqui que eu defino o alarme. Tá legal? Feitas as alterações de acordo com a sua aplicação, você vem aqui e salva, tá? Qual que é a sugestão que eu dou? Por exemplo, você vai salvar, clicou aqui, bottom stop, vai lá e salva. Será que a informação foi para o aparelho? Você vem aqui e dá um read. Se ele voltar do mesmo jeito que você mandou, pronto, significa que a informação read é você ler qual configuração está feita no aparelho, entendeu? E você ler aqui, né? Aqui você salva e aqui você lê. Então alterou alguma coisa, por exemplo, vou ler. Eu li, voltou aqui certinho, sem estar ticado. Então a informação foi gravada. Vou gravar ticado, por exemplo, save. Salvei, ele vai me dar aqui, configuração salva com sucesso. Será que realmente foi? Dá um read. Na hora que você dá um read, ele vai ler. Voltou ticado, então legal, tá ok? Bem simples. Então aqui são os parâmetros. Aqui qual que é aqui ele vai guardar todas as informações, na verdade todas as medições que você fez. Então como eu fiz só uma medição, esse aparelho é novo e eu fiz só uma, então aqui consta só uma medição. E aqui já tem um resuminho também com a data que eu fiz a medição, né? Se teve alarme, se não teve e tal, ok? Se eu fizer outras medições, eles vão aparecendo aqui na lista, tá legal? Eu posso vir aqui, por exemplo, ticar aqui e View Details. Ele já vai, se eu tivesse outra, eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou desconectar o equipamento. Tá, então aqui eu fiz a gravação com 10 segundos. Então, e aqui tá, vamos tentar Start Delay. Vamos colocar 1 minuto. Salvar. Vou ler para confirmar. E aí eu vou tirar e vou fazer uma segunda gravação, uma gravação rápida, só para a gente ver aqui aparecer a segunda informação. Quer ver? Então vou lá, vou tirar o equipamento. Então tirei o equipamento, você vê que aqui ele sumiu as informações, né? Então eu vou fazer aqui uma nova gravação.
Então agora eu fiz a gravação rapidinho, fiz uma gravação pequena. Vou conectar novamente o equipamento. Conectei. Ele vai ler aqui. Tá vendo? Agora ele me deu outro resumo. Então você vê, mudou o dia, né? Dia e o mês. E aqui, ó, deu só 6 pontos de gravação. Então vamos lá no database, ó, apareceu mais um aqui. Era isso que eu queria mostrar. Então cada medição que você vai fazendo, ele vai fazer uma lista aqui com todas as medições. Então eu tenho a medição que eu fiz com muitos dados, né? E uma rapidinha aqui só pra gente ver. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, e ver details. Ele vai me mostrar essa que eu cliquei. Se eu clicar nessa, ver details, ele vai me mostrar a outra, entendeu? O gráfico da outra. Então eu posso escolher aqui. Então, ó, você pode ver, é uma gravação bem rápida, tá vendo? Então a temperatura ela subiu, aqui ficou, a umidade na verdade ela subiu, a temperatura ficou estável, não mudou nada, e a umidade deu uma variada, tá? Vamos voltar lá, então aqui são os dados. Então aqui vão aparecer todas as medições, ok? Aqui é onde eu consigo exportar, então eu consigo exportar PDF, aqui os formatos que eu consigo exportar. Se eu tiver feito o cadastro aqui, ó, eu consigo cadastrar um e-mail, cadastrar direitinho as informações, eu consigo inclusive até mandar por e-mail ou imprimir direto do software, tá ok? Aqui tem uma outra coisa interessante, que eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, eu até coloquei o logo da IKEA aqui, eu vou fazer o upload do logo da IKEA aqui, fiz ele pequenininho só para exemplificar, tá? Então, por exemplo, você pode fazer o upload do logo da sua empresa, que está controlando e monitorando a temperatura e umidade, para que no relatório, vamos ver aqui, para que no relatório, vamos exportar um aqui para ver. Então eu vim aqui, só recapitulando, eu vim aqui, fiz o upload do meu logo, certo? E aí eu vou vir aqui e vou exportar essa informação aqui, ó, esse relatório. Vou dar um export em PDF. Vou colocar aqui, teste 1. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. Se você for o export. Então ele exportou, já abriu, ó que legal, ó. O logo já apareceu aqui. Então aqui tá pequenininho, mas você pode colocar um logo maior lá. E aí aparece o logo da sua empresa aqui no relatório. Então você vai dar o relatório para o cliente, já aparece o logo da sua empresa aqui. Esse relatório é igual àquele que o aparelho dá rapidamente assim que você conecta. Mas você consegue dar uma trabalhada nele com relação ao logo, escolher qual que você vai gerar dentro do software, tá? Então aqui você pode ver que é aquela segunda medição mais rápida que eu fiz, ó. Tem poucas informações, tá? Mas a ideia é demonstrar que você consegue colocar o logo da sua empresa no relatório, ok? Então é isso, tá? Então aqui, resumindo, né? Aqui é o resumo da última medição que você fez. Aqui é o gráfico, os dados de modo tabela e estatística. Se você quiser ver outro, você tem que vir aqui no database, ticar e voltar lá. Ou você pode vir em View Details, ele já vai mostrar aqui, ó, tá? O gráfico, as informações em tabela e o resumo, tá ok? Então, posso vir ver um ou ver outro, ok? O equipamento é bem simples de utilizar. Caso você não queira trabalhar com o software, é aquilo que eu falei, você pode vir aqui acessar o equipamento aqui e ele já vai te dar o resumo, tá? Resumido, a última medição que você fez. Então aqui é resumido, ok? Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo era demonstrar para vocês o funcionamento do software, né? Como é bem simples de utilizar e as informações que você consegue através do software. Eu espero que tenha ajudado a quem tem equipamento e tinha algum tipo de dificuldade na utilização do software. E qualquer dúvida nós estamos à disposição. Muito obrigado.